Eu vou fazer, então, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando, todos que estão aqui, que a gente já se cumprimentou. Antes de começar a leitura aqui da minha pequena alocução, gostaria de lembrar a primeira leitura que nós lemos na missa de hoje, em que São Pedro nos convoca ou nos incita a tomar cuidado para não cair em armadilhas, para não cair nas falsas doutrinas. E como esse estúdio vai ter, sobretudo, a tarefa, né, a função, a missão de ensinar, né, esse é uma chamada importante para nós. Então, eu começo aqui, eu fiz por escrito para não me perder no tempo, nem no ritmo das palavras. Identidade cristã e autenticidade, quando as atitudes não traem as palavras. Começo essa alocução lembrando a batalha que houve no céu quando Lúcifer se rebelou. Segundo o livro do Apocalipse, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão que foi derrotado. Expulso do céu, tornou-se o grande sedutor do mundo inteiro. Segundo o capítulo 12, versículos 7 a 9 do livro do Apocalipse. Ora, que tipo de batalha foi essa? Embora sejam comuns as representações da espada de São Miguel, sabemos que os anjos não têm corpo e não há metais para se forjarem espadas no mundo espiritual. De que se tratava então? Foi uma batalha de palavras, a verdade contra a mentira. Com a mentira de quem é pai, Lúcifer seduziu uma multidão de anjos, mas coube a um anjo de hierarquia bem inferior o enfrentamento, como a luta de um sargento contra um general. Mas o sargento em questão tinha a poderosa espada, a verdade de Deus. Então, o que ocorreu ali foi um grande debate intelectual. Desde que a mentira entrou no mundo e seduziu a tantos, os defensores da verdade não têm mais sossego. Defender a verdade custou a comodidade, a segurança e a vida de muitos. Assim foi a labuta dos profetas até João Batista, do próprio Cristo, dos apóstolos. E tão ou mais difícil que combater a mentira própria do paganismo, sempre foi depurar as mentirinhas, meias verdades ou erros grosseiros que sempre se fizeram presente no meio das comunidades cristãs. Assim vemos Paulo, Pedro, Tiago, parte do trabalho missionário e de suas cartas para alertarem contra os inimigos de dentro, pois a mentira é a mestra dos disfarces. Lembro ainda dos grandes pilares da igreja dos primeiros séculos, como Inácio de Antioquia, Basílio, Gregório. Quanta energia despendida e quanta perseguição sofrida na mesma luta de Miguel. Impedir que o erro e a mentira se espalhem, que o joio sufoque o trigo. A vida de Agostinho também é desalentadora para quem pretende viver seu cristianismo na acomodação. Esse gigante da igreja parece que nunca teve sossego. Quando não eram maniqueus, eram donatistas, gnósticos e toda sorte de crenças falsas que se misturavam ao verdadeiro evangelho. Como o inimigo não dorme nem cochila, não foram poucos os que aderiram ao erro e infestaram o corpo místico de Cristo com toda sorte de enganos, que levaram à decadência moral, como nos lembra a luta sem tréguas de São Pedro Damião e São Leão IX contra a corrupção do clero no século XI. Tivemos também os grandes batalhadores da Contra-Reforma, como Carlos Borromeu e Inácio de Loyola.
O fato é que a identidade cristã nunca se coadunou com a comodidade, com a aceitação passiva de qualquer tipo de erro que trai a essência da fé e do próprio ser humano. O combate intelectual e ideológico é ingrediente constante da vivência da fé, para quem quer ser autêntico. Esse combate traz outro ingrediente normalmente indissociado do primeiro. A autenticidade cristã é incômoda e não costuma agradar. Jesus não estava de brincadeira quando disse que nós seríamos no mundo sinal de contradição. Se estamos sendo agradáveis demais, se todos nos bajulam e querem nossa companhia em todos os ambientes, talvez seja tempo de fazer um bom exame de como andam nossas palavras e nossas ações. Se por um lado há um rebanho imenso ansioso pelo ensino da verdade perene da nossa fé, que não se deixa engambelar nem se misturar com a mentalidade do mundo, por outro há um contingente imenso de acomodados, que se acostumaram a viver sua pretensa fé do jeito que melhor lhes apraz, e para quem a espada de Miguel é dolorosa e indigesta. E aqui estamos nós, no mundo de hoje, que nos traz um desafio tão grande, se não maior que o dos primeiros cristãos. Estamos sendo engolidos por uma mentalidade hegemônica, pasteurizada, envolta em vocabulário pastoso e atitudes politicamente corretas. Nunca a humanidade toda esteve tão envolvida por um discurso único. Em épocas passadas, por mais que erros grosseiros permanecessem por tempo considerável, sempre havia o bom e saudável debate, tão treinado nas disputatio da escolástica. Talvez o grande problema de hoje seja a ausência de debate, o que demonstra que um único discurso está se tornando dominador. Quem ousa se opor a ele enfrenta não só a resistência normal de opositores. Chegamos a tal ponto que pensar fora do quadrado deixou de ser excêntrico para ser criminoso, como mostram bem as últimas ações do nosso ministro o Carequinha. Como foi que chegamos até aqui? Moraes. Alexandre de Moraes. Bem lembrado. E os seus comparsas. Como foi que nós chegamos até aqui? O cristianismo sempre foi combatido, como bem o atestam os santos que já foram citados. Mas desde a Idade Moderna se disseminou um tipo de ataque diferente, com base na nova tecnologia disponível, a imprensa. Os calvinistas empreenderam tamanha rede de mentiras sobre a Inquisição, por exemplo, que até hoje há católicos e até sacerdotes que se envergonham desse, abre aspas, período tenebroso da igreja, fecha aspas. Mas ninguém ensinou que a Inquisição surgiu para salvar as inúmeras pessoas que eram linchadas sem julgamento. Nem os inquiridos eram absolvidos ou levavam punições leves. Que dos 125 mil processos da história da temível Inquisição Espanhola, houve apenas 59 condenações à morte, numa época em que o Estado condenava à morte por qualquer delito de baixa periculosidade. Nem se ensina que a Inquisição ajudou a aperfeiçoar o sistema penal e que muito do que temos hoje em termos de garantia de ampla defesa no direito se deve à Inquisição. Ou que presos comuns, na Espanha, blasfemavam ou invocavam o diabo para que fossem transferidos para as prisões da Inquisição, onde eram tratados como gente. Essas verdades permanecem ocultas, enquanto qualquer estudante de ensino médio de qualquer escola brasileira, inclusive as católicas, está careca de saber das atrocidades cometidas pela Igreja durante o tempo. Esse é só um exemplo de como a mentira ou uma história mal contada pode atravessar séculos, produzindo seus efeitos nefastos. E quão grande é a nossa responsabilidade de, ao assumirmos nossa identidade cristã de modo autêntico, buscarmos o conhecimento
e batalharmos contra o que é falso, como nos alertou o padre Milani na homilia da missa de hoje. Desde o século XIX, Marx, Nietzsche, Freud, Antônio Gramsci, Herbert Marcuse e todos os fautores da revolução dos costumes que dominou o século XX e nos afeta cada vez mais, vem tomando conta das mentes e dos corações. Lentamente, mas com muita tenacidade, essas ideologias se disseminaram, ganharam as universidades, se ramificaram para as escolas, se imiscuíram na própria igreja, dominaram praticamente 100% da grande mídia. No terreno da cultura e das artes, promoveram verdadeira destruição do senso de beleza e proporção, fazendo com que a arte perdesse sua função educacional de preparar a sensibilidade para ser dócil à razão e o espírito. Ao contrário, o que essa arte, entre aspas, tem feito é criar todo tipo de rebeldia e indocilidade, que predispõe jovens e crianças, cada vez de mais tenra idade, a pensamentos e comportamentos totalmente dissonantes do que ensina a verdade divina. E o talvez ainda pior seja o fato de que para boa parte dos cristãos parece não ter consciência de que tudo isso contraria radicalmente a nossa fé. Nosso pior defeito não é o fato de sofrermos das mesmas deficiências de educação que todos, sermos atingidos pelas mesmas influências nefastas. O pior é pensar que podemos ser cristãos sem negar e sem combater tudo isso. Nossa omissão e nossa negligência nesse ponto pode determinar a perdição de muitos que, sem guias seguros, abraçam todo o vento de doutrina, especialmente o que parecer mais cômodo e conveniente, o que não implicar luta pela virtude, nem o desgastante e renhido combate pela verdade. Talvez a ideia filosófica relativista de que não existe verdade já tenha se acomodado demais em nós, e até mesmo na nossa teologia. Mas se não existe verdade, não existe erro. E Lúcifer e Miguel poderiam ter feito as pazes e encontrado algo politicamente correto que fizesse com que a paz no céu se desse entre os de pensamento diferente. Mas não foi o que aconteceu. Não podemos nos acovardar diante de erros grotescos, mesmo que eles estejam tão disseminados que lutar contra eles pareça loucura. Esse tipo de comodidade é a pior traição da nossa identidade cristã. Que São Miguel nos encoraje a, com ele, levantarmos a espada da verdade e bradarmos para esse mundo apodrecido: quem como Deus? Que assim seja. Nossa.